A epidemiologia do câncer de cavidade oral, vocês viram isso em outras disciplinas, principalmente na saúde bucal, que fazer o estudo da epidemiologia das doenças que acometem a cavidade oral é de extrema importância, tanto para o planejamento de prevenção daquela doença, como também para a inserção do tratamento dela. Então, saber como aquela doença incide e como aquela doença é prevalente no nosso meio, ela é importante. E o câncer de cavidade oral, com relação tanto à sua incidência como prevalência, é extremamente importante para a gente poder, de fato, traçar metas. Metas de prevenção, metas de tratamento, de manejo, para esse segmento tão importante que é a oncologia, principalmente a parte do câncer de cabeça e pescoço, e mais especificamente de cavidade oral, que é a área que a gente mais trabalha. Então, quando a gente vai estudar a epidemiologia do câncer de cavidade oral, nós temos geralmente a cada 2 anos aqui no Brasil estimativas de novos casos de câncer, seja o câncer de cavidade oral ou outros cânceres que pode acometer o indivíduo. E o Instituto Nacional do Câncer, a cada 2 anos, emite essa estimativa. Então, a gente pode entender, para aquele período de 2 anos, como será a estimativa de câncer. E, com isso, traçar campanhas de prevenção. Atualmente, existe até campanhas que fazem essa investigação, né, e também trabalham com prevenção e com promoção para esse tipo de alteração nos diversos tipos de câncer. Então, por exemplo, existe até meses vinculados ao combate do câncer, principalmente o câncer de mama, o câncer no homem, né, o de próstata. Então, existem meses específicos. Tem o infanto juvenil também, já algum mês destinado para fazer esse chamariz com relação à prevenção. Então, essas estimativas, esse estudo epidemiológico, faz com que a gente entenda se essas campanhas de prevenção estão de fato tendo sua ação específica para diminuir as estimativas de morte, para que os pacientes possam, de forma mais rápida, serem tratados e, dependendo do tipo de câncer, serem curados, né? Então, isso é extremamente importante. Então, desde 2010, o Instituto Nacional do Câncer, ele faz essas estimativas. Então, a gente tem aqui uma tabela mostrando a estimativa de 2010. Então, já tem um tempo que isso aconteceu, né? 11 anos, mais ou menos, já se passaram. Então, naquele tempo, nós tínhamos aqui o câncer de cavidade oral no homem e na mulher. Então, vejam que, dependendo do gênero, o câncer de cavidade oral, ele estava embutido nos 10 cânceres mais prevalentes, sendo que no homem ele é mais comum e existe uma taxa bruta de casos maiores, então mais ou menos 10 mil, e na mulher é um pouco menor. A gente vai discutir por que isso acontece mais para frente. Então veja que o câncer de cavidade oral já aparece. Então o estudo dessa epidemiologia para ele é importante, porque é um dos cânceres mais prevalentes na nossa população. Quando a gente vai para o ano de 2012, vemos que isso fica meio que igual, sendo que essa manifestação dessa incidência é muito diferente para o grupamento de homens, onde esse câncer de cavidade oral é o quinto mais incidente, e o da mulher, e na mulher, o 11º lugar. Então veja que, comparando homem com mulher, o câncer de cavidade oral no homem ele é mais prevalente, é o quinto câncer mais comum. Isso é o nível Brasil, tá, gente? Então, em 2012, a gente já tem esse cenário. Passando-se mais 2 anos, em 2014, nós vemos que ele não muda de posição, ele ainda continua nos homens como o quinto lugar, o 15º tipo de câncer mais comum, e na mulher, o 11º lugar. Entretanto, o número de casos cai um pouco, apesar de não cair com relação ao tipo, mas o número de casos cai um pouquinho.
chega a 4.010 casos. Quando a gente vai para 2016, esse número ainda permanece constante. Entretanto, a gente tem um incremento maior, por exemplo, nos homens, que desde 2010 eram 10.000 casos, e para 2016, já se passaram um bom tempo, já aparece com 11.140 novos casos. Então, existe um incremento para o segmento, né, para o gênero no homem, para esse tipo de câncer. A mulher ainda permanece entre o 11º lugar. Já em 2018, veja que isso modifica um pouco e parece que na mulher o número já cai mais um pouco, já vai para 12º lugar com 3.500 casos. Sinal que alguma intervenção está sendo feita. Então a gente pensa logo na prevenção. Então, na mulher, parece que nesse grupo específico, nas mulheres principalmente, existe uma prevenção maior e também com relação ao tropismo, né? A disponibilidade da lesão do câncer de boca ser menos prevalente na mulher por alguns fatores, que a gente também vai estudar mais à frente. Tá? Só que no homem isso fica meio estacionado. Então ele fica entre 10.000 e 11.000 casos, né? Não sai desse 15º lugar. Então veja que no homem ele ainda é o quinto mais comum, por mais que essa linha do tempo tenha sido percorrida. Quando vamos para as estimativas de 2020, que é o dado mais atual, juntando tanto a população de homem quanto de mulher, temos que no Brasil o câncer de cavidade oral ele ocupa o 7º lugar. Então veja que isso é preocupante. O câncer de cavidade oral ele está entre os 10 tipos de câncer mais comum na população, sendo o 7º lugar, especificamente o de cavidade oral. Então, isso é um dado bem interessante, onde a gente tem que investigar, onde podemos melhorar, porque o ideal é que essa taxa caia mais. Então, quando a gente vai estudar o dado bruto, vemos que o câncer de cavidade oral ainda é o quinto mais comum. Então, veja que a taxa não baixa, 11.000 e poucos casos. E na mulher, temos 4.010 casos, então fica numa taxa ainda intermediária, os 4.000 casos. Não volta aquele patamar de 2010, que era 3.500 casos, então fica nessa taxa de 4.000 casos novos. Entretanto, permanece no 12º lugar. Né? Ele não aumenta essa incidência, como no passado era em 11º. Quando a gente vai ver isso no Rio de Janeiro, vemos que ele ocupa o 4º lugar, tanto no homem quanto na mulher. Então, as taxas aqui no Rio de Janeiro, para incidência estimada do câncer de cavidade oral nesse período de 2 anos, aí a gente cita 2020 e 2021, ele ainda ocupa o 4º lugar. Então, é um tipo de câncer muito prevalente ainda na população carioca e fluminense, né? No Rio de Janeiro como um todo. Então a gente vê que essas taxas ficam meio que semelhantes, né? O 4º lugar, tanto no homem quanto na mulher. Então, quando a gente isola por estado, a gente já vê um espelho natural dessa incidência ser mais robusta pela urbanização que existe. Então, geralmente, esse tipo de câncer está muito vinculado ao tabagismo e ao etilismo, que geralmente são condições ou de grande urbanização ou de extrema pobreza, né? Então, a gente vê especificamente na região sudeste e também no nordeste esse tipo de câncer mais comum. O sudeste por conta da urbanização e o nordeste por conta que são áreas que é uma parte, né, do país mais pobre. Então está muito vinculada a esses dois aspectos, né? Essa epidemiologia. Quando nós vamos para a mortalidade, infelizmente o dado lá divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, José de Alencar, data dados de 2008 a 2018. Dados mais atuais de 2020 ainda não foram contabilizados, né? E agora então é que não vão ser mesmo, né? Com a luz
da pandemia é que esses casos de morte por câncer vão ser bem notificados, né? Então a gente nem sabe como é que esse dado vai se comportar, como essa epidemiologia vai se comportar à luz dessa pandemia toda. Então a gente vê que em 2018 a 2018, ou seja, uma década aí se passou, vemos que as taxas de morte, elas sempre ficam na taxa de 6 a 5 mil, sendo que em 2010 é o ano, né, que se morreu mais gente, que se morreu menos pessoas. Então, 4.891 casos. Sendo que o homem, por ser mais prevalente, se morre mais. Né? Então, o grupo de homens tem uma mortalidade maior quando comparado com as mulheres. Então, o dado mais atual, a de 2018, vemos que essa taxa de mortalidade ela praticamente permanece constante, sendo praticamente a maior da década, só perdendo para 2019. Então a gente tem 6.455 casos. E nos homens, quase 5 mil casos de morte. E nas mulheres, 1.481 casos. Então veja com esse dado aqui que ainda o câncer de cavidade oral ele tem uma incidência grande e ele ainda mata. Mata muito, né? Quando comparado com os outros tipos de câncer. Né? Muitas vezes, os pacientes, além da mortalidade embutida, né, que é a pior, que é o principal evento, né, que é a morte, digamos, né, de aspecto negativo, muitas vezes esses pacientes cursam com muita penúria pelo tratamento. É importante falar isso porque vocês vão ver no decorrer das aulas que muitas vezes a detecção precoce, a gente detectar o câncer de forma precoce, até esse paciente ser tratado, muitas vezes se demora bastante, né? E com isso faz com que aqueles pacientes que tenham um percentual maior para ter a cura ou menos sequelas, que não morte, né? Seja maior. Então, tem esse outro lado, né, do paciente ficar padecendo bastante por conta da situação de saúde dele, né? Então, isso é outra coisa importante. Então, por mais que a gente fale em prevenção, muitas vezes a prevenção é feita, o diagnóstico é precoce, entretanto, o tratamento, a fila de espera no serviço público para esse paciente ainda é uma realidade muito distante. Vocês vão ver ao longo da vida de vocês que os pacientes muitas vezes reclamam bastante disso. Tinha uma lesão muito pequena, mas quando vai para tratamento, isso já muda de configuração, porque a gente sabe que existem os critérios, né, para que seja instituído o tratamento, a gente vai falar isso mais à frente, para que a gente possa ter uma plenitude maior, para que o paciente não venha a ter essa alteração específica aqui de mortalidade. Ou então ter um dano muito grande, ser mutilado, né, ou ter sequelas muito drásticas com o tratamento instituído de câncer de cavidade oral. Então, saber conhecer a incidência das taxas de câncer de cavidade oral, bem como saber se esse paciente está morrendo mais ou menos, é importante para a gente tratar medidas de prevenção mais enérgicas. E agora, com esse advento da pandemia, é que a gente tem que ter um olhar mais aguçado para esse dado. Quando a gente trabalha com essa epidemiologia, sempre está associado a gente entender que esse grupo, que essa parcela de pacientes, eles têm fatores de risco associado a desenvolver o câncer. E entender esses fatores de riscos por câncer de cavidade oral, muitas vezes é importante para a gente realizar campanhas de prevenção e fazer com que essa incidência seja cada vez menor. E, consequentemente, se a incidência é menor, a mortalidade vai ser cada vez menor também. Então, mediante a isso, a gente vai interagir agora um pouquinho. Então, eu vou querer que vocês, eu vou colocar aqui no chat, vou dar um endereço de um site para vocês,
que eu vou querer que vocês entrem. Então todos vão acessar esse site aí que eu coloquei no chat para vocês. Por favor, vocês vão entrar nesse chat. Isso, já estão espertos. Estão pedindo um código, correto? Então vou passar o código para vocês agora. O código vou digitar para vocês. Todos entraram aí, tá pedindo um código, né? Então o código é 11 8256 é o código. Aí o que é que apareceu? Apareceu 4 espaços para vocês digitarem para mim fatores de risco para o câncer de cavidade oral, para o câncer oral. Correto? É isso que vocês estão vendo? Isso. Então vocês vão digitar para mim 4. Então tem 4 espaços. Vocês vão digitar quais são os fatores de riscos conhecidos que vocês sabem, ouviram falar para o câncer de cavidade oral. Vocês vão digitar esses 4, colocar um lá, 2, outro, 4 fatores. E colocar submeter. Escrevem lá e submete para mim. A gente vai construir agora uma nuvem de palavras relacionados aos fatores de riscos do câncer de cavidade oral que vocês conhecem. Todos estão conseguindo fazer? Ótimo. Vocês são feras nessa parte tecnológica. Isso aí, quero ver todo mundo fazendo. Ótimo, submetendo. Estou vendo aqui que todo mundo está trabalhando, fazendo. Apenas 10 pessoas responderam. Na sala nós temos 37 pessoas, então tem que ter mais gente lá fazendo. Isso, quem fez, só aguarda um pouquinho para eu mostrar para vocês a nuvem de palavras. Estão ansiosos para ver a nuvem de palavras? Ótimo. Quero ver todo mundo fazendo aí para ajudar a gente na interação da atividade. Isso. Isso aí, gente. Ótimo. Já 30 pessoas, 33. Isso aí, todo mundo fazendo. Estão curiosos para ver? Isso. Todos conseguem ver? Sim, professor. Então veja que apareceu coisas bem interessantes aí pra gente, né? Só que o mais interessante de todos aparece logo assim, ó.
como a principal palavra-chave colocada para fator de risco do câncer de cavidade oral foi o tabagismo, que de fato ele corresponde como o grande vilão, o principal. Né? Tanto que vocês pensaram rápido e colocaram. Obviamente que coisas associadas, como fumo, né, que está muito vinculado a isso, ao tabagismo. Né? Então veja que apareceu aqui coisas bem interessantes. Mas tabagismo, que era a palavra-chave que mais chama atenção para fator de risco, vocês colocaram lá para gente. Né? A outra coisa que surgiu também muito aqui, ó, que dependendo do termo que a gente utilize, mas ela também pesou bastante na nossa nuvem de palavras, é o alcoolismo ou o etilismo, né? O álcool. Então veja que aparece bastante aqui, ó. Álcool, alcoolismo, etilismo. Então aparece com grande prevalência nessa nuvem de palavras aqui que vocês construíram comigo, né? Então aparece aqui também de lado. E outras coisas bem interessantes que a gente pode estudar bem. Então, eu vou mostrar para vocês um slide para que vocês possam interagir melhor. Vou só copiar aqui. E trazer para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tá tudo certo. Então, ótimo, gente. Parabéns. Acho que o raciocínio com relação a esses fatores de risco que são importantes para a gente pensar em detecção precoce, também pensar em prevenção, em promoção de saúde, estão totalmente adequados. Obviamente, uns com mais peso, outros com menos peso. Obviamente, também a gente tem que pensar com relação à atualização da biologia do câncer de cavidade oral, principalmente dito, porque algumas coisas elas devem ser pontuadas. Eu vou mostrar para vocês agora esse slide aqui, ó, que ele resume bem isso que eu estou falando. Então a gente já viu isso aqui. Então aqui é a nuvem de palavras que vocês falaram. Algumas coisas caíram aqui bem. Por exemplo, radiação, UVB, ou V, a hereditariedade, também caiu mais aqui. Sol em excesso, dieta, a condição de saúde da pessoa, algumas comorbidades. Falaram também, olha, coisas bem interessantes aqui. Falaram também em pré-câncer, né? Nas lesões potencialmente malignas, que a gente vai revisar mais à frente. Que mais que está aqui diferente? Vemos também aqui, ó, HPV, vírus HPV, o papilomavírus humano, né? Imunossupressão. Outra coisa importante aqui que vocês colocaram o gênero, né? Fatores ambientais, então uma série de coisas, né? Então, quando a gente faz o estudo propriamente dito, existem esses fatores de risco para o cancerol, como vocês falaram. Então, o tabagismo corresponde a 42% dos óbitos. Então, aqueles pacientes que têm o hábito crônico do uso do tabaco tendem a ter um desfecho ruim quando apresentam a condição, né, o câncer de cavidade oral. O etilismo, 16%. Sendo que quando associado o etilismo com o tabagismo, 30 vezes o risco maior de desenvolver câncer. Né? As radiações, como vocês bem falaram, a alimentação, principalmente o baixo consumo de caroteno, que a gente sabe que o caroteno ele é protetor de mucosa. Então, o baixo consumo de caroteno, ele está muito vinculado. Então, a dieta está muito vinculada também.
Eu vi que algumas pessoas colocaram obesidade. Obesidade atualmente, né, que é o excesso de gordura corporal, entra como fator de risco mais atualizado. Então a gente sabe que os pacientes que têm um ganho poderal maior, um excesso de gordura corporal, eles tendem a ser um paciente mais inflamado e com isso ter fator de risco associado para qualquer doença. E para o câncer não foge disso. Atualmente existe dois estudos vinculados, por exemplo, a infecções pelo HPV e o histórico familiar de câncer. Vocês sabiam que infecções pelo HPV e história familiar de câncer, apesar do INCA colocar como fator de risco, atualmente os grandes estudos falam que não são. Não existe associação tanto para o vírus HPV como o histórico familiar para o câncer de cavidade oral. Outros tipos de câncer, até sim, tem essa associação, mas o câncer de cavidade oral, em alguns estudos mais atualizados, dizem que não. A infecção pelo vírus HPV está associada aos cânceres de orofaringe e não de cavidade oral. Mas orofaringe sim, de boca não. E o histórico de câncer na família também está vinculado mais a outros tipos de câncer, como mama, próstata, mais vinculado a esses dois tipos de câncer. Mas de boca não. Alguns estudos mostram essa tendência de não ter, apesar que a gente está trazendo aqui a maioria dos livros, né? O INCA também ainda fala sobre isso, mas os artigos mais contemporâneos, mais atualizados, já reescrevem que não é bem assim. Então, é bom sempre ver. Então, isso em concurso é importante vocês sempre checarem a bibliografia do concurso. Então, os artigos mais atuais afirmam que não, mas os livros, o INCA, ainda determina como um fator de risco. Tá? Eu até coloquei aqui, mas atualizando o tema, quando a gente lê os artigos mais atuais, a gente vê que câncer de cavidade oral já não citam tanto como sendo relacionados com infecção pelo HPV e como história de câncer familiar. O INCA, né, principalmente, coloca atividades laborais vinculadas atualmente como fatores de risco. Então, algumas atividades laborais, elas estão bem associadas atualmente. Então, eu descrevi aqui para vocês várias, para vocês terem ideia. Algumas profissões, como cabeleireiro, carpinteiro, encanadores, instaladores de carpete, moldadores, modeladores de vidro, olheiros, açougueiros, barbeiros, mineiros, canteiros, pintores e mecânicos de automóveis estão vinculados a terem um maior risco por terem exposição a determinados materiais, como o óleo de corte, o amianto, a poeira de madeira, a poeira de couro, poeira de cimento, de cereais, têxtil, couro, formaldeído, sílica, fuligem de carvão, solventes orgânicos e agrotóxicos. Então, já existe esses fatores de riscos que têm um incremento talvez maior no aparecimento do surgimento, essa propensão que a população tem para desenvolver o câncer de cavidade oral, tá? Dúvidas, perguntas? Tudo certo, gente? Ótimo. Deixa eu só... Nenhuma pergunta, tudo bem? Vocês já sabem de tudo isso que a gente conversou? Já estão espertinhos nisso, né? Não é novidade para vocês, né? Vocês estão bem estudiosos. Então, sem perguntas, tudo certo, né?